que a Bruna quer. Boa noite, Eduardo, Dani. Vamos esperar a Bruna entrar. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Dá um joinha aí. Oi, Vivi. Oi, Leandra. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, beleza. Obrigada, Eduardo. Boa noite, Leandra. Lilica, boa noite. Oi, Dani. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Esperar a Bruna entrar, que eu vou convidar a Bruna para falar aqui. Oi, Bruna. Deixa eu convidar a Bruna aqui. Bruna. Bruna, eu fiz o convite, vê se aparece aí para você. Parece que a Bruna tá vindo, é a conexão, galera. Tá ruim. Tô te ouvindo, Bruna. Acho que você não tá conseguindo me ver de novo, né? Não, não estou conseguindo. Ele tá girando aqui, ó, que a conexão vai entrar, mas ainda não finalizou. Tá, mas às vezes pode ser que aparece para alguém. Oi, Joana. Ai, que bom, gente. Antes do professor entrar, nós já estamos com 24 pessoas, né, Zilá? Muito bom. O sinal tá Sim, dando certo. pessoal, sejam muito bem-vindos, viu? Mas, Zilá, libera para mim o link para eu compartilhar que começou? Você consegue mandar no Ah, sim. WhatsApp? Que aí eu mando nos grupos. Eu vou compartilhar aqui, só um minutinho. Tá bom. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Lu, Vanessa. Gratidão, professor Rodrigo Rodrigues entrou. Eu ia pegar e Ô, mandar. olá, professor. Vou mandar um convite aqui para. Oi, O professor Rodrigo entrou. eu vou convidar ele aqui, tá? Tá bom.
Vamos aguardar que dê certo, né? Porque, Bruno, ainda não consigo te ver. Tem problema não. É, assim que o professor entrar, eu vou sair para deixar a conexão mais leve, tá bom? Vou só agradecer aqui o professor rapidinho. A Micaele entrou, é a nossa convidada também, tá? A nossa intérprete. Micaele, eu vou te mandar um convite também. Gratidão, Olá, Micaele. Olá, boa professor. noite. Boa noite, professor. Muito bem-vindo à nossa live. Eu é que agradeço aí o convite, enfim, vocês cederem o espaço de vocês aí para esse momento de construção colaborativa aqui do conhecimento. Nossa, nós estamos ansiosos, né? Todo mundo, os meninos, as meninas, os comentários dos nossos grupos foram assim, os melhores possíveis. A gente tem Que uma bom. intérprete em Libras que vai nos ajudar, professor. Eu vou mandar um convite para ela agora, tá? Lá, Ah, sim. deixa eu sair da live para ela entrar, para não ficar pesado. Eu só queria agradecer, professor, porque a gente fez contato e prontamente você nos aceitou, né? Aceitou ser nosso convidado. A Frente Unida fica lisonjeada por você ter aceito assim com tanto carinho, com tanta disponibilidade, ter disponibilizado material. Então, assim, eu só entrei rapidinho mesmo para dizer o quanto eu fiquei feliz e o quanto eu estou feliz com a prontidão que vocês estão tendo em ajudar os professores temporários nesse momento tão difícil que é essa questão da pandemia. E aí eu vou sair para não deixar a live pesada, vou deixar você com a nossa diretora Zilá. A Micaele vai entrar para engrandecer a nossa aula, né? Fazer a leitura em Libras para o pessoal que também está nos acompanhando, que necessita dessa acessibilidade, tá? Então, um grande abraço e boa aula para todo mundo. Vou ficar acompanhando aqui como ouvinte. Obrigada. Eu aqui, mais uma vez, agradeço aí, né, o convite e a disponibilidade de vocês, e cederem a casa virtual de vocês, o espaço de vocês, para esse momento aqui de construção colaborativa do conhecimento, né, porque é muito significativo a gente consolidar laços, compartilhar saberes, né, haja vista que o conhecimento ele é instrumento de poder, né, Exatamente. lamentavelmente. Muito, muito obrigada. Eu vou sair para não pesar a live de vocês. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Bruna. Até já. Até mais. Parece que vai dando esse horário, né, professor? A internet vai ficando pesada e é desse jeito. Oi, Micaele, muito bem-vinda. Boa noite. Gente, eu quero apresentar para vocês a Micaele. Ela é intérprete em Libras. Ela faz curso no Instituto Intelects. Eu também faço curso, só que, gente, coitada de mim. Eu sou iniciante. Eu mal sei dar boa noite. Muito mal. E ela já finalizou, né? Ainda estou aprendendo, verdade. E ela vai nos ajudar hoje e vai enriquecer essa nossa conversa, né, professor? Esse nosso debate, né? Não deixa de ser um debate, né? De ideias. Do Instituto Intelectos. Eu agradeço a Joana por ter indicado, por ter cedido você para nós e você prontamente, né, ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem-vinda. Professor, o espaço é todo seu. Sim, inicialmente eu vou fazer uma breve apresentação aí sobre mim e na sequência vamos conversar um pouco sobre as concepções do desenvolvimento e aprendizagem. Que bom que temos aqui um intérprete, né, no sentido de tornar mais acessível aí esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Muito bom isso. Bem, eu me chamo Rodrigo Rodrigues de Oliveira, portanto tenho Rodrigues também no nome, né? A minha trajetória profissional sempre esteve ligada ao campo da educação, né? Eu fiz graduação em licenciatura plena em pedagogia, bem como licenciatura plena em língua portuguesa, pós-graduação em cultura afro-brasileira e africana pela UFG, planejamento, implementação e gestão da educação à distância pela UFF, educação na diversidade e cidadania pela UNB, bem como outras especializações. Hoje eu me encontro em aprofundamento de estudos para o mestrado, portanto a minha trajetória sempre esteve ligada ao campo da educação, a trajetória acadêmica, a minha trajetória profissional também.
Atuei inicialmente como monitor, depois professor dos anos iniciais, depois professor dos anos finais, coordenador, supervisor, e hoje eu integro a equipe especializada de apoio à aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como servidor efetivo, né, na função de pedagogo. Este sou eu. Parabéns. Respirou? Respirei. Vamos lá. E aí, dando continuidade aqui, vamos comentar hoje, falar um pouco sobre as concepções do desenvolvimento e aprendizagem, né? Peguem o material, se vocês tiverem impresso, né? Lápis, borracha, tem um quadradinho que vocês vão preencher. Eu vou fazer um apanhado geral e depois seguimos para as questões. Bem, o que são teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Primeiro, vamos começar com teorias. O que são teorias? Teorias são construções humanas que procuram explicar, compreender um fenômeno, algo, alguma coisa. As teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, que também podem ser chamadas de concepções do desenvolvimento e aprendizagem, são teorias que procuram compreender como que o homem se desenvolve, como que o homem constrói conhecimento, né? Como que esse ser complexo, que é o homem, ele se desenvolve. Então, as teorias do desenvolvimento e aprendizagem, em suma, são isso. Quando que começa esses questionamentos, né? Começa lá na Grécia Antiga, com Sócrates, né? Sócrates, por exemplo, andava pelas praças, sempre perguntando às pessoas sobre aquilo que elas diziam saber, né? Porque as pessoas, elas diziam saber de muitas questões e com muita ênfase. Então, Sócrates, por meio de um diálogo, né, conversava com aquelas pessoas e, na medida que ia conversando, ele fazia as pessoas chegarem à conclusão de que elas nada sabiam, né? Por isso que há uma frase célebre de Sócrates que fala, só sei que nada sei, né? E aí esse método ficou conhecido como método socrático, né? Que ele é composto por duas fases, a ironia, que é essa constante pergunta sobre aquilo que o indivíduo sabe, sobre aquilo que o indivíduo diz dominar, e a maiêutica, que consiste na construção, né, na luz ali de um novo conhecimento que é fruto dessas indagações, desse conhecimento que não é posto, pronto, acabado, e será sempre processo e produto de novas construções. Então, esse entendimento de como que o homem constrói o conhecimento, como que o homem se desenvolve, surgiu lá na Grécia, inicialmente com Sócrates. Caminhando um pouco mais, nós temos aí Platão, né, com uma concepção inatista, maturacionista, nativista e a priorista. O que é o homem para essa concepção? O homem já nasce pronto, né? Determinado em razão dos aspectos maturacionais e hereditários. Portanto, há uma ênfase nos aspectos o quê? Endógenos. Qual é a importância do meio para essa concepção, né? O meio, pouco ou quase nada, vai alterar ali as determinações inatas daquele indivíduo, ou seja, aquilo que ele nasceu para ser. Por exemplo, quando a gente entra na sala dos professores, por vezes a gente escuta o seguinte discurso, né? Maria, você está dando aula para o João? Tô, nossa, eu estou com a irmã do João aqui na turma, a Débora. O João é a mesma coisa da Débora, não aprende nada. Aí a outra professora vira e fala, nossa, eu dei aula para a mãe dele. É do mesmo jeito naquela família, ninguém aprende nada. Esse exemplo desse discurso exemplifica bem qual concepção? Essa concepção inatista, maturacionista, nativista e a priorista, que considera que o indivíduo já carrega consigo desde o nascimento, né, um saber que é um saber interno, um saber endógeno. Porque é filho de peixe, peixe não é, porque pau que nasce torto morre torto, esses ditados também populares expressam bem essa concepção, né? E aí um representante dessa concepção é quem? Platão. Caminhando um pouco mais, nós temos uma outra concepção, que é a concepção empirista, associacionista, comportamentalista, behaviorista, do condicionamento. O que é o homem para essa concepção? O homem é um ser extremamente plástico, uma folha em branco, uma tábula rasa, que será moldado ali pelas pressões do meio. Portanto, para essa corrente, né, essa corrente empirista, associacionista, comportamentalista, behaviorista do condicionamento, o meio ele exerce ali uma total importância, porque o homem vai ser resultado daquelas pressões que ele vai sofrendo paulatinamente do meio.
E como que se dá a construção do conhecimento para essa concepção? A construção do conhecimento para essa concepção é fruto das experiências, né? O indivíduo experimentando é que ele vai desenvolver ali o conhecimento. Como representantes, nós temos quem? Nós temos Aristóteles, da própria palavra do nome desse filósofo, Aristóteles, nós temos a ideia de tocar, né? Aristóteles, tocar. Portanto, o conhecimento ele é fruto do quê? Da experiência. E temos também Skinner, né? Skinner com comportamentalismo, é um dos representantes dessa concepção aí, ambientalista, comportamentalista, do condicionamento, behaviorista. Todas essas nomenclaturas aí referem-se à mesma concepção. Observem que são concepções bem reducionistas, porque atribuem ao homem a sua responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, né? Não leva em consideração as individualidades, as particularidades, o ser dinâmico que o homem é. Caminhando um pouco mais, nós chegamos a uma outra concepção, que é a concepção interacionista, né? E o que é o homem para essa concepção interacionista? O homem ele é um ser dinâmico, resultado dos fatores internos e externos. Portanto, aqui não há primazia nem do organismo nem do meio, porque todos os dois são tão importantes quanto. Portanto, o organismo e meio são o quê? Indissociáveis. Como se dá a construção do conhecimento para essa concepção, né? Para a concepção interacionista? A construção do conhecimento vai se dar ali ao longo de toda a vida, no decorrer de toda a vida, de maneira que o homem e o mundo vão se interrelacionando ali num processo de construção que recíproca entre organismo e meio. E representantes, nós temos Piaget, nós temos Vygotsky, nós temos Vallon. Contudo, o pensamento de Vygotsky ele é comumente chamado de sócio-interacionista, dado a ênfase que ele atribui aos aspectos históricos e culturais na constituição do desenvolvimento humano. Portanto, percebam, essas concepções, né, essas indagações, essas perguntas sobre como que o homem aprende, como que o indivíduo constrói o conhecimento, como que esse sujeito dinâmico, esse ser dinâmico e complexo que é o homem se desenvolve, ele surge lá na Grécia. Percebam que nós passamos por Platão, que é uma concepção bem dialógica, né, um método dialógico, a maiêutica socrática, que tem lá aquelas fases ironia e maiêutica. Passamos por Platão, né? Passamos por Aristóteles, e até que chegamos a uma concepção, que é a concepção em voga, né? Que diz que o homem ele é resultado desses fatores internos e externos, portanto, não desconsidera nem o organismo, tampouco o meio. Um ditado que explica bem essa concepção ambientalista, comportamentalista, behaviorista, associacionista do condicionamento é: o homem é produto do meio. Porque o homem nada mais é do que resultado das pressões que ele vai sofrendo ali, paulatinamente, do meio. Aí no material de vocês tem 3 quadrados, né? E aí vocês podem preencher com o nome das concepções, né? No primeiro quadrado, coloquem aí a primeira concepção, que como nós vimos é a concepção inatista, maturacionista, nativista e a priorista, que podem aparecer essas 3 nomenclaturas, elas querem dizer a mesma coisa. No quadrado do meio, né, na coluna do meio, podem colocar behaviorista, associacionista, comportamentalista, empirista, do condicionamento, ambientalista. Todas essas nomenclaturas também, elas referem-se a mesma concepção, né? Essa concepção que compreende o homem como essa folha em branco, como esse ser plástico que é moldado ali pelas influências do meio. E temos também, e aí no último quadradinho vocês podem colocar aí a concepção interacionista. Portanto, feitos esses esclarecimentos, vamos às questões. Antes de mais nada, quer fazer alguma colocação, Zila? Comentar algo, alguma coisa? Não, professor, pode continuar mesmo, pode continuar. Tá. Vamos às questões aqui, ver como que as bancas cobram aí esse conteúdo, né? Concepções do desenvolvimento e aprendizagem. Número 1. Para os inatistas, as pessoas desenvolvem suas características básicas de acordo com o ensino em sala de aula. Coloquem aí o gabarito, pessoal, subam aí o gabarito dessa primeira questão. Vou ler novamente, enquanto vocês colocam aí o gabarito. Para os inatistas,
as pessoas desenvolvem suas características básicas de acordo com o ensino em sala de aula. E aí? Me dizem aí. O Ellison está dizendo que está errado, mais alguém? A Dani dizendo que está errado. O Felipe também. O item está errado. Está errado por quê? Porque para os inatistas, o meio pouco ou quase nada altera as determinações inatas desse sujeito, né? Porque filho de peixe, peixinho é. Porque pau que nasce torto, morre torto. O indivíduo, ele, desde o seu nascimento, ele já carrega consigo, na perspectiva inatista, né? Maturacionista, nativista ou a priorista, as características que ele vai desenvolver ao longo da vida, de maneira que em determinado momento ele vai apenas o quê? Desabrochar. Ele vai trazer para fora esse conhecimento. Portanto, é errado. 2. Para os inatistas, cada ser humano já traz consigo características básicas, definidas desde o nascimento. E aí, pessoal? Número 2. Me digam aí o gabarito da 2. É o inverso da primeira, né? Isso. Bem próxima, né? É. O Ellison disse que está certo. O item, de fato, está correto, né? Por quê? Porque para os inatistas, né? Nativistas, a prioristas, o indivíduo já traz, desde o nascimento, as características que ele vai desenvolver ao longo da vida, de maneira que o meio, pouco ou quase nada, vai alterar essas determinações que já são inatas, né? Já estão com o indivíduo desde o nascimento. 3. Para os inatistas, as características inatas ao ser humano não podem ser desenvolvidas fora da escola. A 3, pessoal. Para os inatistas, as características inatas ao ser humano não podem ser desenvolvidas fora da escola. Pode subir o gabarito aí, gente. Coloquem aí o gabarito, pessoal. Subam aí o gabarito. O Ellison dizendo que está errado. Quem mais? Vou ler novamente e vou comentar a questão. Para os inatistas, as características inatas ao ser humano não podem ser desenvolvidas fora da escola. Olha só, a questão está dizendo que as características do indivíduo só podem ser desenvolvidas na escola, né, de acordo com a perspectiva inatista. O item está o quê? O item está errado, porque de acordo com a perspectiva inatista, maturacionista, nativista ou a priorista, o indivíduo já traz, desde o nascimento, as características, né, que ele vai desenvolver aí, por exemplo, a sua personalidade, seus gostos, né, sua aprendizagem, o saber, desde o quê? Desde o nascimento. Portanto, o item está o quê? O item está errado. Vamos à questão 5. 4, quer dizer, desculpa. Para os inatistas, as características básicas não fazem parte do ser humano. E aí, pessoal, a número 4. Pode responder no chat, gente. Coloquem o gabaritinho, pessoal, aí da 4. Para os inatistas, as características básicas não fazem parte do ser humano. Felipe dizendo que está errado, né? O item, de fato, está errado. Por que está errado? Porque, de acordo com o inatismo, né? O inatismo, a perspectiva inatista, maturacionista, ou nativista, ou apriorista, o homem já traz consigo, né? Já carrega consigo as características básicas de sua personalidade, de sua aprendizagem, seu conhecimento, desde o quê? Desde o nascimento. Portanto, o item está errado. Vamos para a questão número 5. As concepções inatista e ambientalista têm o mesmo significado. Ambas tratam das capacidades intelectuais do sujeito que aprende. E aí, do que nós vimos, aquele resgate histórico que eu fiz a síntese dele aqui, o inatismo e o ambientalismo têm o mesmo significado? A Rosângela dizendo que está errado, o Ellison dizendo que está errado. De fato, está errado. Está errado por quê? Porque, como nós vimos, a perspectiva inatista, maturacionista, nativista e a priorista entende o homem como um sujeito que já nasce o quê? Pronto. Dentro dessa perspectiva, o meio pouco ou quase nada vai alterar as determinações inatas do sujeito, ou seja, aquilo que ele nasceu para ser.
Já a perspectiva, a concepção ambientalista, associacionista, empirista, comportamentalista, do condicionamento, behaviorista, ela vai entender o homem como o quê? Como uma folha em branco, uma tábula rasa, um ser extremamente plástico que vai ser moldado ali pelas influências do quê? Pelas influências do meio. Dentro dessa perspectiva, o meio, ele é a variável mais importante, porque o homem ele é resultado das pressões do quê? Do meio. Portanto, essas concepções, elas não têm o mesmo significado, são concepções do quê? Praticamente contrárias, né? Portanto, o item está errado. Vamos a número 6. As concepções inatistas e ambientalistas são diferentes porque o inatismo refere-se ao meio cultural do indivíduo e o ambientalismo explica as etapas de desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo, do sujeito, né? E aí, o inatismo, pessoal, ele se preocupa com os aspectos históricos e culturais? O que vocês acham? O que vocês pensam? A número 6 aí, pessoal. Tá errada? O Emerson dizendo que a 6 está errada, né? Então, de fato, né, a questão está errada. A abordagem inatista ela não vai se preocupar com os aspectos históricos e culturais, né? Qual é a concepção, a perspectiva que vai se preocupar com os aspectos históricos e culturais? É a perspectiva socio-interacionista, que é apresentada por quem? Que é apresentada por Vygotsky. E o que quer dizer socio-interacionismo, Rodrigo? É a importância que ele vai atribuir aos aspectos históricos e culturais na constituição do desenvolvimento humano. Que Vygotsky ele vai falar o quê? Ele vai falar que nós nos desenvolvemos, nós aprendemos e nós nos humanizamos imersos em uma o quê? Imersos em uma cultura. De maneira que se tem cultura, tem humanização. Se não tem cultura, não tem humanização. Portanto, só por aí o item já está o quê? Já está errado, né? E quando fala aqui também que o ambientalismo ele se preocupa em explicar as etapas do desenvolvimento, o ambientalismo ele não se preocupa com isso, não. A concepção que vai se preocupar com isso é a concepção que interacionista. Como representante do interacionismo, nós temos quem? Nós temos Piaget, e Piaget vai falar que os indivíduos, eles se desenvolvem ali em estágios, né? Fixos e universais. E aí ele vai nos apresentar os estágios, né? Que são as etapas do desenvolvimento. Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Piaget vai dizer que todos os indivíduos, sem exceção, né? Passam pelos mesmos estágios. Portanto, o item está o quê? O item está errado, porque o ambientalismo não se preocupa com isso. Vamos a 7. As concepções ambientalista e interacionista possuem o mesmo sentido, porque definem o meio social como o único recurso para o desenvolvimento da aprendizagem. E aí, o que vocês me dizem da 7? Vamos pôr no gabarito, pessoal. Interage aí. O pessoal está meio... Pode responder, pessoal. A Laide dizendo que está errado, né? Aqui vocês podem errar. Na prova não podem errar, mas aqui pode. A gente está aqui num processo colaborativo de construção do conhecimento, né? Portanto, a participação de vocês é fundamental. Vou ler novamente a 7. As concepções ambientalista e interacionista possuem o mesmo sentido, porque definem o meio social como o único recurso para o desenvolvimento da aprendizagem. Como nós vimos, a Carol dizendo que está errada, né? A Carol dizendo que está certa, a Ferreira dizendo que está errada, como nós vimos, são concepções que possuem visões o quê? Diferentes. Para o inatismo, o indivíduo já nasce pronto. Para o ambientalismo, o indivíduo é fruto das pressões do meio. E a perspectiva interacionista é uma superação dessas duas concepções anteriores. Porque para o interacionismo, o homem é o quê? Um ser dinâmico, resultado dos fatores internos e externos. Portanto, na perspectiva interacionista, o organismo e meio vão exercer ação o quê? Recíproca, né? Não é nem importante apenas o meio, bem como o organismo. Porque dentro dessa perspectiva interacionista, o organismo e o meio, eles exercem ação que exercem ação recíproca. Então, quando a banca traz
que as concepções ambientalista e interacionista, elas possuem o mesmo significado, o item está errado, porque, como nós vimos, possuem significados o quê? Diferentes, né? Porque elas objetivam coisas diferentes. Por exemplo, a perspectiva, a concepção, que também pode ser chamada de perspectiva inatista, é uma perspectiva que, por exemplo, vai dar base à tendência o quê? Uma tendência tradicional, que vai entender que algumas pessoas nasceram para os estudos, em contraposição a outras que não conseguem se desenvolver nos estudos. Isso justificou para a tendência tradicional, por exemplo, a ideia de que alguns nascem para os estudos, outros nascem para governar, alguns nascem para o quê? Para serem governados, porque alguns não possuem cognitivo para a aprendizagem, porque ao nascer não trazem consigo os saberes necessários para a aprendizagem. Veja, compreender as concepções do desenvolvimento é primordial para se entender ali as tendências pedagógicas também, porque as concepções do desenvolvimento elas vão se desdobrar nas tendências pedagógicas, né? Vamos a número 8. O ambientalismo concebe a educação como o processo pelo qual o ser humano tem seu desenvolvimento motor e psíquico, em contraposição ao ambiente, implicando a transformação de regras e valores sociais. E aí, pessoal? Coloquem aí o gabarito. O Ellison dizendo que está errado. Quem mais? Vamos, gente, sobe aí o gabarito. Felipe, o que você respondeu aí na 8? Carol. O que você respondeu, Carol, da 8? O item, ele tá o quê da 8? O item tá errado. Por que que tá errado? Porque a concepção ambientalista, associacionista, empirista, comportamentalista, do condicionamento, eles atribuem grande importância ao quê? Ao meio. O meio é a variável mais o quê? Mais importante, porque o indivíduo ele vai se desenvolver em razão das pressões do quê? Das pressões do meio. Para essa perspectiva, o homem nada mais é do que aquilo que o meio faz dele, né? A Carolina, eu acho, está dizendo que Corina. de estudar mais, né? Corina Borges. Vamos a 9. Pois é, então se vala desses, se aproprie desses espaços, Corina, de construção do conhecimento, né? Que são oportunidades nas quais nós temos de aprender uns com os outros, né? Na democratização do conhecimento. Vamos aqui a 9. O inatismo considera que a educação deve adaptar-se à natureza biológica e psicológica da criança, que já tem prontas, independente da experiência, as tendências relativas a seu desenvolvimento, que só precisam ser trazidas à tona. E aí a 9, pessoal. O Ellison dizendo que está correto, né? Quem mais? Tem uma galera batendo panela aqui, eu acho que é porque está tendo algum pronunciamento, né? Não sei, imaginei. A Laíde dizendo que está correto. Essa você falou muito na live, viu? Essa aqui. No início. Ernesto dizendo que está correto. Olha só, o item de fato está o quê? Está correto, porque o indivíduo na perspectiva inatista, maturacionista, nativista e ativista já traz consigo desde o nascimento um conhecimento, um saber, que é um saber o quê? Endógeno, interno, já está com o indivíduo, né? Dentro dessa perspectiva, o meio, pouco ou quase nada, vai alterar ali aquilo que o indivíduo nasceu para ser. Porque pau que nasce toco, morre toco, porque filho de peixe, peixinho é. Veja o nome da concepção, inatista, maturacionista. Maturacionista por quê? Porque tem a ideia de que maduro, o indivíduo, ele vai colocar para fora, será como se fosse uma planta, uma flor. Ele vai desabrochar em determinado momento o conhecimento, ele vai trazer para fora, porque ele já traz consigo, desde o nascimento, o saber. A Leda postou aqui um comentário, né? Vamos aqui a 10. Portanto, temos aí a 10. A perspectiva epistemológica do interacionismo, representada pelo pensamento de Piaget, nega o empirismo e o racionalismo. A ideia central de Piaget é de que o conhecimento precede a experiência.
E aí, pessoal, me falem aí a 10, está correta, está errada? Eu vi aqui em cima algumas pessoas perguntando onde estão os materiais. Os materiais foram disponibilizados em alguns grupos no WhatsApp, né, de professores de determinadas regiões administrativas que estão no contrato temporário, bem como no meu espaço, no Telegram, né? Então, veja nos grupos que talvez você tenha acesso ao material. Baixe o material, se você não tiver com ele, para poder resolver. Zaila, essa live ficará gravada? Ela ficará Zilar, gravada. né? Zilar, ela ficará gravada. Você pode falar suas redes sociais aí também, professor. O pessoal te seguir. Sim. Tá. Antes de comentar aqui a 10, pessoal, antes de responder aqui a 10, retomando aqui a minha fala, se você não está com material, baixe o material, né? Como eu falei, foi disponibilizado aí em alguns grupos no WhatsApp, bem como no meu canal no Telegram. Se você não conhece ainda, se você não me conhecia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ixi, a coisa está tensa aqui. Seja bem-vindo às minhas redes, né? No sentido de se apropriar dos materiais que lá estão, são materiais que são elaborados tendo uma preocupação muito acadêmica, uma preocupação muito técnica, e são disponibilizados lá gratuitamente, de maneira a fazer com que vocês se apropriem desses conhecimentos e se saiam bem na prova, né? Alcançando, assim, a tão sonhada vaga no cargo público, né? E que essa tão sonhada vaga, ela esteja para além da perspectiva financeira, no sentido de que vocês possam nos ajudar aí na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais emancipadora, né? E como educadores e professores, nós somos imbuídos disso. Vou só fazer um merchan aqui rapidinho de alguns materiais que eu tenho. Nos meus canais tem informações sobre o livro de bases psicológicas, tá, pessoal? Fica o convite. São 300 questões comentadas do tópico básico psicológicas, e aqui a gente passa por todos os autores. Skinner, Piaget, Carl Rogers, Vallon, David Ausubel, Vygotsky, e tem também o meu de tendências pedagógicas, que são 300 questões gabaritadas. Fica aí o convite, informações de maneira que vocês possam adquirir, está lá nos meus canais, bem como no meu Instagram também. Lá na descrição da bio tem um linkzinho que você pode clicar, que te dará acesso a todos esses materiais. E para além desses materiais que são vendidos, como eu falei, no meu canal, né, e nos meus grupos, o WhatsApp, tem materiais disponibilizados gratuitamente que podem te conceder ali muitos conhecimentos que são objeto de cobrança das bancas examinadoras para o cargo de professor, né, e para cargos técnicos, como pedagogo, técnico em assuntos educacionais. Portanto, fica aí o convite. Se você não está me seguindo ainda no meu Instagram, me siga no meu Instagram, né, enfim, vamos estreitar os laços. Voltando aqui à questão, vamos à questão 10. Questão 10. Vamos à questão 10. E aí, coloque o gabarito da 10. Eu vou ler novamente. Qualquer coisa vocês podem pedir para a gente também, que a gente envia esse material do professor. Pode pedir que a gente envia também. Deixa o telefone aqui, o contato. A gente envia os contatos do professor também. A gente envia tudinho, viu? Aí temos aqui, vamos aqui à questão. A perspectiva epistemológica do interacionismo, representada pelo pensamento de Piaget, nega o empirismo e o racionalismo. A ideia da teoria de Piaget é a de que o conhecimento precede a experiência. E aí, pessoal, me digam, o item está correto, errado? Obrigada, Bruna, viu, pela mensagem. O item, pessoal, ele tá o quê? Ele tá errado, porque o item traz aqui a informação de que o conhecimento, ele precede, né? Ele está antes do que? Da experiência. De acordo com Piaget, o conhecimento, ele é fruto do intercâmbio entre o sujeito e o quê? O objeto. É experimentando o objeto, de acordo com Piaget, é que nós nos apropriamos das nuances daquele objeto. Dos aspectos relativos à cor, tamanho, massa, quantidade. Portanto, pegando o objeto, né? Interagindo com o objeto é que eu vou o quê? Que eu vou absorver o conhecimento, que eu vou absorver o real, que existe, que pré-existe fora de mim.
Piaget, ele foi um biólogo, né? Um biólogo, e ele vai dizer que ele se preocupou, na verdade, né, com a construção do conhecimento, a maneira que o homem constrói e adquire conhecimento. E aí ele chegou à conclusão de que o indivíduo ele vai passar por estágios, né, que são fixos e universais, como, por exemplo, o pré-operatório, o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto, o operatório formal. Dentro desses estágios existem características próprias desses estágios, né? Portanto, fica aí dica para vocês se aprofundarem, né, sobretudo no estágio pré-operatório, que é o estágio de maior cobrança, que é o estágio que Piaget mais descreveu. E aquele que tem algumas características, né? As maiores características estão, por exemplo, nesse estágio. Portanto, o item está o quê? Voltando à questão, o item está errado. Vamos à questão aqui, número 11. O inatismo defende que as pessoas nascem com saberes adormecidos, que precisam ser organizados para se tornar conhecimentos verdadeiros. O precursor foi Platão. A 11 está o quê, pessoal? O Ernesto dizendo que a 11 está errada. Quem mais? O Ellison dizendo que está certo. Quem mais? A internet hoje está um pouco congestionada, né? Nós estamos tendo muitas lives, muitas coisas acontecendo, né? Aqui no Instagram. E o horário, né? Chega esse horário, todo mundo quer usar. Vamos, pessoal. O Felipe dizendo que está certo. Iniciou-se na Grécia, né? Felipe sempre presente, né, Felipe? O item está o quê, pessoal? O item está correto, né? Por que o item está correto? Porque para Platão, né, nessa perspectiva inatista, maturacionista, nativista e apriorista, o indivíduo já traz desde o nascimento um saber o quê? Adormecido. É como se esse saber ele estivesse na alma, impregnado na alma do indivíduo, e que em determinado momento ele vai colocar para fora esse conhecimento. Em determinado momento, ele vai organizar esse conhecimento. Esse conhecimento será organizado em razão da maturação, né? Por isso é que a perspectiva também é conhecida como perspectiva, concepção inatista maturacionista, né? Porque em determinado momento o indivíduo vai colocar para fora. O representante dessa concepção, como nós vimos, foi Platão. Vamos aqui à questão 12 agora. Questão número 12. O empirismo sustenta que o conhecimento está na realidade exterior e é absorvido por nossos sentidos. O precursor foi Platão, foi Aristóteles, desculpe. O precursor foi Aristóteles. E aí, pessoal? O empirismo errado. Obrigado aí pelo gabarito, Ellison. O Ellison dizendo que está correto, né? Vou ler novamente. E aí, Felipe, Ernesto, Bia, né? Eu vi a Bia aqui também. Coloquem aí o gabarito. Laíde dizendo que está errada. Vou ler novamente. O empirismo sustenta que o conhecimento está na realidade exterior e é absorvido por nossos sentidos. O precursor foi Aristóteles. O item está correto. Por que está correto? Veja bem, para a concepção empirista, associacionista, behaviorista, do condicionamento, comportamentalista, ambientalista, o que é o homem? O homem é uma folha em branco, uma tábula rasa, que é moldado ali pelas influências do quê? Do meio. Qual a importância do meio para essa concepção? Total. Porque o homem, ele nada mais é do que o resultado das pressões que ele vai sofrer do meio. O homem vai sofrendo as pressões do meio e vai o quê? Vai se moldando em razão dessas pressões. E o conhecimento? Como que surge o conhecimento para essa concepção? O conhecimento ele é fruto de quê? Das experiências. É experimentando que o indivíduo vai o quê? Vai adquirindo conhecimento. E como representante nós temos quem? Nós temos Aristóteles. Observe o nome do filósofo. Aristóteles pode que tocar. Façam esses links porque facilita. E essa concepção, né? Essa concepção que também pode ser chamada de empirista. O que a palavra empirista significa? Experiência.
né? Se a gente for ao cerne da origem da palavra empirista, nós temos o quê? Experiência. Portanto, o conhecimento ele é advindo do quê? Da experiência. O item está correto. Vamos ao número 13. O interacionismo estabelece que a capacidade de aprender é desenvolvida e construída nas ações do sujeito por meio do contato ativo com o conhecimento, que é facilitado pelo professor. O precursor foi Jean Piaget. E aí, pessoal, coloquem aí o gabarito. Silva disse que está correto aqui, né? Quem mais? Vamos, Vamos, pessoal. pessoal, subam o gabarito. Não tenham medo de errar Participem, aqui. Aqui pode errar. Aqui vocês podem errar. O Ellison dizendo que está certo, o Felipe também, Ferreira também. Então, o item de fato está correto, né? Para os interacionistas, que aí nós temos como expoente Piaget, Vygotsky, Vallon, o homem ele é um ser dinâmico, resultado dos fatores internos e externos. Portanto, há uma superação. Porque para a perspectiva interacionista, o homem ele não se reduz àquilo que ele traz desde o nascimento, tampouco ele é apenas resultado passivo das pressões do meio. Nessa concepção, o homem vai ser o quê? Resultado, um ser dinâmico, resultado dos fatores o quê? Internos e externos. Portanto, nessa concepção, organismo e meio eles vão exercer ação que? Ação recíproca. Não há nem prioridade do meio, nem prioridade do organismo, né? Porque os dois exercem uma ação que? Recíproca. O item, ele está correto, né? E como que o conhecimento ele vai surgir de acordo com a concepção interacionista? O conhecimento vai se dar a partir da interação do sujeito com o objeto. É interagindo com o real, é constatando o real, é que eu vou me apropriar do real. 14. Vamos a 14, da banca Quadrix. No âmbito da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, a visão inatista concebe o desenvolvimento como um processo geneticamente determinado, pois o ambiente apenas facilita ou dificulta o desenvolvimento cognitivo ou linguístico, o qual é regulado basicamente pelo processo de maturação. E aí, pessoal, me digam aí da 14. O Edson dizendo que está errado. O Ernesto dizendo que está errada. E aí, pessoal, vamos. O Felipe dizendo que está certo. Quem mais? Felipe está estudando bem, hein, Felipe? Vou ler novamente a 14 aqui. No âmbito da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, a visão inatista concebe o desenvolvimento como um processo geneticamente determinado, pois o ambiente apenas facilita ou dificulta o desenvolvimento cognitivo ou linguístico, o qual é regulado basicamente pelo processo de maturação. O item está o quê, pessoal? O item está correto. Por que está correto? Porque na concepção inatista, maturacionista, nativista e apurista, o indivíduo já traz consigo um saber o quê? Um saber adormecido. O indivíduo ele já carrega consigo, desde o nascimento, uma espécie de herança genética, né? Que diz ali o que ele vai ser, porque ele já nasceu pré-determinado. Dentro dessa perspectiva, o meio, ele pouco ou quase nada vai alterar as determinações inatas desse sujeito. Por quê? Porque pau que nasce torto, morre torto. Porque filho de peixe, peixinho é. Esses ditados, eles exemplificam bem essa concepção inatista, maturacionista, nativista e a priorista. Porque o meio não tem tanta importância, né? Porque o indivíduo já traz consigo, como eu falei, um saber o quê? Um saber adormecido. Portanto, o item está o quê? O item está correto. Vamos a 15. Para os interacionistas, aprender é reconstruir conhecimento pela interação entre sujeito e objeto. E aí, pessoal?
Obrigado, Felipe, aí, pelo comentário. Seja bem-vindo aí em todas as lives, né? Não só minhas, como da própria Frente Unida, que eu tenho observado que vocês realizam, né? Sim. Algumas lives. Sejam bem-vindos aí. Vamos a 15. Para os interacionistas, aprender a construir e reconstruir conhecimento pela interação entre sujeito e objeto. Ferreira dizendo que está correto. Rosângela dizendo que está correto. O item, de fato, está correto, né? Na perspectiva interacionista, o conhecimento ele é fruto do intercâmbio entre sujeito e objeto, né? É constatando o real que o indivíduo vai se apropriar do real. Agora, para a gente finalizar, vamos só fazer um bate-bola aí rapidinho. Quais são as concepções para preencher o quadro, né? São 3 concepções. Concepção inatista, maturacionista, nativista, a priorista. Concepção, próxima concepção. Concepção empirista, associacionista, behaviorista, do condicionamento, comportamentalista, associacionista. E uma última concepção, a concepção o quê? Interacionista. Como nós observamos, essa preocupação sobre o que é o homem, sobre como que o homem constrói conhecimento, como que ele se desenvolve, surge lá na Grécia. Nós temos Platão no início, depois temos... Aliás, nós temos Sócrates no início, desculpe. Depois, caminhando um pouco mais, nós temos quem? Nós temos Platão, que vai dizer que o indivíduo já traz consigo um saber adormecido, que o meio pouco ou quase nada vai interferir, né, naquilo que o indivíduo vai ser. Caminhando um pouco, nós temos Aristóteles, que vai dizer o quê? Que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, né? Um ser extremamente plástico, que é moldado pelas influências do meio. Ou seja, o homem vai ser fruto das pressões do quê? Do meio. E como que o indivíduo constrói conhecimento dentro dessa concepção? Por meio da experiência. Nós temos como representantes quem? Nós temos Aristóteles, temos Skinner, né? Skinner, na verdade, queria controlar o homem, queria manipular o homem. Ele falava que para moldar o comportamento dos indivíduos, nós poderíamos lançar mão dos reforçadores. E nos apresentou o reforço positivo e o reforço negativo. Caminhando um pouco mais, nós chegamos à perspectiva que é interacionista, que vai dizer que o homem é um ser dinâmico, resultado dos fatores internos e externos. Portanto, o organismo do meio exerce uma ação que uma ação recíproca, né? Como representantes, nós temos quem? Nós temos Piaget, Vallon, Vygotsky. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o convite para acessar as minhas redes, tá? Telegram, WhatsApp, Instagram, né? Fica aí o convite. Mais uma vez, eu agradeço aí a Frente Unida por ceder o espaço de vocês, no sentido de estarmos aqui nessa noite de quarta-feira, socializando saberes, compartilhando conhecimentos, né? Eu estimo, né, com muito desejo que vocês alcancem aí a tão sonhada vaga no cargo público, de maneira que vocês possam, ao entrar, nos ajudar aí nessa construção de uma educação pública gratuita, né, igualitária, emancipadora, que nós não temos vivido tempos bons, né? A cada dia é uma luta. Necessitamos de nos humanizar mais, porque hoje os homens, os indivíduos estão muito embrutecidos, muito enraivados, né? E a educação, ela certamente colabora com isso, nesse processo de humanizar o indivíduo, né? De fazer com que o indivíduo se preocupe com o próximo, de fazer com que o indivíduo respeite o próximo. E nós, como professores, como educadores que somos, temos uma importância significativa dentro desse processo, de oportunar isso, né? Essa socialização e essa escolarização emancipadora. Sim, professor. A parte que a escola contempla, a maior parte é a social, né? É a humana. Lógico que os conhecimentos são... É muito importante o conhecimento. Mas o indivíduo... Eu sou interacionista também, tá? Eu sou bem interacionista. O indivíduo, ele aprende com a interação, né? Com o meio, com as pessoas, né? O social é muito importante. E nós temos muito a agradecer a você por essa aula maravilhosa, por esses esclarecimentos, né? Uma noite de quarta-feira, a gente poder socializar de conhecimentos.
Eu sei que a live vai ficar gravada e quem não pôde assistir, porque as pessoas trabalham, estudam, né? Elas vão poder acessar durante a semana. E nós somos muito gratas pela sua presença. Se você quiser, você pode usar as nossas redes para divulgar. A gente vai deixar o link. A Bruna colocou aqui o link do seu Telegram, não foi? A gente vai pedir para colocar o seu Telegram, o seu Instagram, para o pessoal seguir. Tá bom? Suas redes. Eu agradeço. Eu agradeço vocês. Eu vou pedir para, além da Bruna colocar aqui, o Ellison coloque também aí, né, o link do Instagram, como o link do Telegram, de maneira que as pessoas que aqui estão, que não me conheciam ainda, possam tomar nota do meu trabalho, enfim, conhecer um pouco mais. Como eu falei lá no meu Telegram, já existem muitas pílulas pedagógicas. O que são pílulas? São tópicos do edital, né, com um podcast. O que são os podcasts? São áudios que você pode ouvir resolvendo as questões. Então, fica aí a dica para que vocês possam acessar as minhas redes, né? Mais uma vez aqui, agradeço a vocês que estão nos assistindo aqui por nos ceder a oportunidade também de entrar nos lares de vocês. Haja vista que a casa da gente é um ambiente tão sagrado, né? E vocês se organizaram no sentido de estar aqui conosco nessa noite. Então, gratidão a isso, né? E que possamos nos ver mais vezes, sobretudo aqui no espaço da Frente Unida, ou no meu espaço também, né? Sintam-se convidadas também. Obrigada. Eu agradeço a Joana também, que é nossa parceira aqui nos cursos. Ela cedeu para a gente hoje a Micaele, né, que está nos ajudando aqui, traduzindo, para a gente trazer um pouco de acessibilidade, né, para as pessoas que não têm essa acessibilidade. A gente se preocupou nesse momento, porque na live anterior alguém pediu no chat, olha, vocês poderiam colocar uma pessoa, não, nós vamos colocar, e a gente ouve e providencia, tá bom? Tá aí a Micaele, veio nos ajudar hoje. A gente agradece, viu, Micaele? Foi doação hoje Gratidão, que ela fez pra gente aqui. Gratidão à sua colaboração, Micaele, por ter proporcionado, né, que esse momento seja mais acessível, né, para um grande número de pessoas. Enfim, a acessibilidade é muito importante. E foi colocado também o telefone da Micaele no chat. Se vocês precisarem de convidar a Micaele para algum evento, ela está à disposição. Ela faz trabalhos também de interpretação e de tradução. De textos. Ela realiza trabalhos, tá? Então, boa noite para quem ficou conosco até aqui e que todos possam, né, estudar e realizem uma boa prova, que o contrato venha, que nós estamos querendo a prova. Boa noite, pessoal. Seja, que vocês se conduzem em uma boa prova. Um abraço, tá? Até mais. Obrigada, gente. Boa noite.